Meus irmãos e irmãs, é o Natal do Senhor, a vinda do Filho de Deus ao mundo, por amor a nós. Por isso, não quero deixar, mesmo que gravado, deixar esta reflexão acerca do Natal do Senhor. Se você participou da missa ontem, a missa da vigília, a leitura foi outra. Foram outros os textos bíblicos que a liturgia nos propõe, da missa da vigília para a missa do dia do Natal. Eu quero partilhar com você a liturgia da missa do dia do Natal, esse dia de hoje, dia 25, sábado. E eu quero, nesse momento, te convidar à escuta do Santo Evangelho, tirado do evangelista João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio ela estava com Deus. Tudo foi feito por ela, sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Ele era a luz de verdade que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, enquanto Mateus e Lucas falam da infância de Jesus, o evangelista João, inspirado pelo Espírito Santo igualmente, sente de falar da pré-existência de Cristo. Ele vai ao princípio, ele começa com as mesmas palavras do Gênesis, no princípio. Enquanto Gênesis diz, no princípio Deus criou o céu e a terra. João, começando o seu evangelho, esse evangelho é chamado prólogo. Ele diz, no princípio era a palavra, algumas traduções era o verbo, era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, Cristo, Filho de Deus, é chamado de verbo, de palavra, porque ele traz a comunicação do Pai para o mundo. Ele é essa comunicação de amor de Deus. Por isso é chamado a palavra. Tudo foi feito por ela, diz São João. Sem ela, sem a palavra, nada se fez de tudo que foi feito. Ou seja, o Filho de Deus, com o Pai e com o Espírito Santo, estava desde a eternidade, porque Deus é eterno. E quando Deus decide criar o mundo, o universo, o Pai cria com o Filho e com o Espírito Santo, lembrando que nas pessoas da Santíssima Trindade há sempre uma atuação conjunta. Há a distinção das pessoas, mas as ações são sempre feitas na plena comunhão substancial da Trindade. E Deus
criou o mundo por meio do seu Filho e quis também comunicar ao mundo. Por isso, a carta aos Hebreus, segundo a leitura de hoje, diz: muitas vezes, de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Deus teceu o fio de ouro na história humana, escolhendo um povo e liberando a sua palavra através de pessoas escolhidas. Falou-nos através dos profetas. Entre esses profetas temos, em primeira mão, o profeta Isaías. Por alguns é chamado, inclusive, de quinto evangelho, por tantas profecias messiânicas que, inspiradamente, ele nos deixou por escrito. Exatamente no capítulo 52, que é a primeira leitura de hoje, ele diz: como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação. A igreja vê aqui uma profecia messiânica. Os pés dos que anunciam a paz. Jesus pregou esta boa nova da paz, da reconciliação dos homens com o Pai. Mas Deus não se conteve em escolher homens e, através do seu Espírito e juntamente com seu Filho, no seu seio eterno, falar, transmitir sua mensagem de amor e de salvação. Deus preparou a vinda do seu Filho. A vinda do seu Filho. Por isso a carta aos Hebreus diz: nesses dias que são os últimos, ele nos falou por meio do Filho. Por meio do Filho. Que transmite a boa nova do Pai. Nos propondo a redenção. Meus irmãos e irmãs, nós estamos num tempo de tantas más notícias, sobretudo esses 2 últimos anos dessa pandemia. Quantas notícias de morte, de sofrimento e tantas situações de morte no mundo, além desta pandemia. No entanto, a palavra diz: como são belos os que anunciam e pregam a paz, que prega a boa nova, que proclama: reina teu Deus. Cristo exatamente veio pregar o reino do Pai e disse: o reino de Deus está próximo, convertei-vos, crede no Evangelho, reino de amor, de verdade, de justiça, de paz, em meio a tantas más notícias. Continua a ecoar pelo mundo a boa notícia da salvação, meus irmãos e irmãs. O Catecismo nos apresenta, do número 456 ao 460, as razões pelo qual o Filho de Deus veio ao mundo. Ele veio, em primeiro lugar, para nos salvar, para nos reconciliar com o Pai. Ele veio tirar o pecado do mundo, como o apresentou João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio também nos revelar seu amor por nós. Ele veio para nos amar, para revelar o Pai. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Ele disse, quando Filipe lhe pediu: mostra-nos o Pai. Ele vem nos revelar a face misericordiosa do Pai. Por isso pôde dizer: quem me vê, vê o Pai. Ele também veio nos mostrar como amar o Pai,
como viver a santidade. Ser santo significa, a palavra hebraica kadosh, significa separado, consagrado. Ele veio para que fôssemos resgatados pelo Pai. Por isso Paulo vai dizer, fostes comprados por um alto preço, o preço de sangue. O Pai envia o Filho. E o Filho paga o nosso resgate para que nós possamos pertencermos totalmente a Deus, sermos santos e irrepreensíveis a seus olhos, como diz a carta aos Efésios. Segundo o Catecismo, também ele veio para nos fazer participantes da natureza divina. Santo Atanásio diz, o Filho de Deus se fez homem para que nós nos fizéssemos Deus. Ou seja, para nos elevar à comunhão com Ele, para nos fazer participantes da sua natureza divina, meus irmãos e irmãs, para que pudéssemos participar da sua imortalidade. Ele nos insere na sua eternidade, meus irmãos. Somos criaturas, por isso não participamos da eternidade retroativa, mas somos inseridos na eternidade futura de Deus. Não terá fim a vida eterna, porque Ele nos amou e veio nos comunicar essa vida eterna. A Escritura refere ao céu, a vida beatífica, como uma realidade eterna. Não terá fim. Passou a primeira condição. Vamos agradecer a Deus, meus irmãos e irmãs, e como deve ser grato o nosso coração nessa celebração de hoje, nessa festa de hoje. Senhor nosso Deus, te louvamos e te agradecemos por seu tamanho amor em vir ao nosso encontro, revelar-nos seu amor e mostrar-nos a face amorosa do Pai, derramando igualmente sobre nós o Espírito Santo, nos elevando à sua natureza divina. Te agradecemos, Senhor, do fundo do nosso coração, que nunca nos esqueçamos o quanto somos amados por Ti e desejemos corresponder à infinitude desse amor. Ajudai-nos, Senhor, e socorrei-nos em nossas fraquezas, para que possamos voltar sempre com confiança filial o nosso rosto para vós, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, primeiramente quero aqui agradecer todos que me enviaram mensagens pelos meus 31 anos de sacerdócio, que celebrei agora dia 22, e quero também corresponder às tantas mensagens de Feliz Natal. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, a sua família, que a luz esplendorosa do Filho de Deus, a estrela que irradiou em Belém, possa iluminar suas vidas nesta data especial e em todo esse ano que está por iniciar. Por mais difícil que seja seguir tua